mas nós temos o contexto dessa série. O contexto dessa série são mensagens para a igreja. Cada semana nós vamos descobrir juntamente, todos juntos, eu também vou descobrir o que Deus tem para nós de forma aplicada e para a nossa vida como igreja, tá bom? Então, sobre a igreja de Sardes, o que nós precisamos saber sobre essa igreja? Essa igreja, a vida dessa igreja cristã na cidade de Sardes, ela é profundamente impactada pela sua cidade. É importante nós entendermos a cidade, qual é a realidade da cidade de Sardes. Sardes era uma grande capital, era a capital da antiga Lídia, na Turquia, no tempo antigo. E Sardes era uma acrópole, ou seja, uma cidade alta, que ficava num contexto de relevo, e assim ela era bem fundamentada entre montanhas e vales, trazendo de uma certa forma uma certa tranquilidade no que diz respeito a ataques de inimigos. Ela se sentia bem protegida pela sua localização. Além disso, Sardes era uma cidade militarmente forte, organizada, estável. Ela teve o seu apogeu, o seu ápice no primeiro momento, no reinado do rei Crésio, no seu contexto, onde ela foi extremamente abundante em ouro, riquezas e no seu trabalho comum, naquilo que ela produzia, que era majoritariamente algodão, para fazer roupas e para fazer mantas naquele contexto. Então, Sardes era uma cidade que talvez alguns diriam impenetrável, uma cidade militarmente forte, uma cidade estável e uma cidade rica, ou seja, tudo de bom, né? Seria hoje uma cidade de primeiro mundo nos dias de hoje, como nós conhecemos assim. E é interessante porque, mesmo trazendo essa sensação de segurança, historicamente Sardes foi atacada por 2 vezes, e 2 vezes ela foi penetrada, e nas 2 vezes que ela foi penetrada com a mesma logística, com o mesmo planejamento dos seus inimigos, à noite, enquanto ela dormia. Em algum momento, na madrugada, os seus inimigos estavam ao redor já há algum tempo, analisando e procurando lugares onde eles pudessem penetrar a cidade, e assim o fizeram enquanto a cidade dormia. Uma cidade que se sentia segura, uma cidade que talvez tenha baixado a sua guarda, onde os seus militares, onde os seus soldados estavam dormindo. Ela é atacada por 2 vezes, invadida, e praticamente no segundo ataque ela foi completamente destruída. Esse é o contexto dessa cidade. Quando nós olhamos para a igreja de Sardes, igreja cristã naquele contexto, ela experimenta de tudo aquilo que a própria cidade estava passando, principalmente no que diz respeito à sua vanglória. Uma igreja que já sabia que a sua cidade havia sido devastada por 2 vezes, num contexto ali a primeira vez ainda, mas era uma igreja que ainda vivia da ilusão, para o que muitos historiadores vão dizer, da ilusão de que a cidade ainda era impenetrável, de que a cidade ainda era historicamente forte, consolidada. Tanto que o contexto da igreja de Sardes não é de perseguição. O João não está falando sobre perseguição, Jesus não fala sobre perseguição nessa cidade. É uma cidade num contexto de igreja tranquilo. Por quê? Porque era uma cidade pluralista, cheia de religiões, e que mais se vangloriava de ser impenetrável, de ser uma cidade rica, de produzir boas coisas, do que se preocupar com qualquer tipo de crença ou religião que houvesse dentro dela. Então ela não era nem uma igreja perseguida naquele contexto, era uma igreja tranquila pela quantidade de religiões que existiam em Sardes. Então, Jesus traz algumas orientações para essa igreja, porque Jesus percebe nessa igreja algumas questões importantes, e eu quero trazer isso para nós nesta manhã, tá bom? Então, em primeiro lugar, para os que gostam de anotar, Jesus aponta o escândalo de uma reputação presa no passado. Cristo aponta o escândalo de uma reputação
presa no passado. Apocalipse 3:1: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tem nome de que vive, tem reputação de que vive, tem história de que vive, mas na verdade você está morta. A primeira palavra de Cristo é uma palavra de confronto. Sardes tinha nome, Sardes tinha fama, Sardes tinha uma reputação histórica. Aos olhos de quem a observava, era uma igreja viva. Talvez os cultos fossem ordeiros, sua estrutura respeitável, sua membresia conhecida, sua presença pública aceitável, mas Cristo atravessa a aparência e vai para a realidade deles: vocês estão mortos. Existe muita coisa, existe infraestrutura, vocês não são perseguidos, parece que a igreja está crescendo, parece que o evangelho está sendo difundido, vocês têm uma história, mas vocês estão aparentando estar vivos e estão mortos. Essa talvez seja uma das frases mais assustadoras, importantes, significativas para uma igreja aqui no Novo Testamento, em toda a Escritura, melhor dizendo, porque ela mostra que existe uma distância real entre o que as pessoas pensam sobre nós e o que Cristo pensa sobre nós. Diante de dinheiro, diante de infraestrutura, diante de história, diante de muitas características que talvez nós julgamos ser as melhores para dizer se uma comunidade está viva, se alguém está em Cristo, se alguém está pulsando, amando o Evangelho, se uma comunidade está transbordando do Espírito, talvez essas características não sejam as fundamentais, porque essa igreja tinha talvez essas características, mas Jesus enxerga o seu coração e ele vê que eles estão mortos. Os homens avaliam, nós avaliamos por sinais visíveis, Cristo sonda o interior, nós olhamos o movimento, Cristo pesa e enxerga a vida. Os homens ouvem o status, enxergam o status, a casca, mas Cristo conhece as obras como elas são de fato, e Ele as vê. Sejam boas ou ruins, Cristo enxerga o nosso interior, enxerga o nosso coração. Perceba, o problema de Sardes não era que ela era uma igreja herética, que pregava o falso evangelho, uma heresia explícita, como em muitos outros casos a gente vai ver no Novo Testamento. Não era uma perseguição severa que ela enfrentava como Esmirna, uma outra igreja aqui, que depois nós vamos falar sobre ela. Não era oposição aberta, como em outras cidades. Era, no pior sentido e em certo sentido, o pior movimento ou a pior acusação que essa igreja poderia sofrer. Ela estava acomodada. Acomodação. A acomodação é como uma doença que a gente demora para perceber, demora para diagnosticar, até que ela toma todo o nosso corpo e até que ela esvazia o nosso coração de vida. Acomodação. Era uma igreja que se acostumou com a sua reputação, tornou-se complacente, passou a viver da imagem que ela projetava sobre si mesmo, tornou-se, como foi bem resumido por John Stott, comentando esse texto, uma reputação sem realidade, uma fachada sem poder. E isso há muito atual para as nossas vidas. Muitos de nós podem estar vivendo da conversão que contaram anos atrás, mas já não estão em Cristo hoje mais. Igrejas que ainda vivem de um avivamento passado, de bons momentos, de lembranças que passaram e que não vão voltar, porque mesmo que as coisas melhorem, não serão como antes. Igrejas que vivem desse avivamento, mas hoje ainda não experimentam mais desse quebrantamento que a palavra do Senhor nos pede. John Piper tem uma frase muito forte, ele alerta que existem comunidades inteiras que continuam respeitáveis, mas já não são perigosas para o inferno. John Piper fala isso.
Ou seja, nunca caiu no escândalo, digamos assim, mas já há muito tempo está engatinhando, já há muito tempo que não oferece nenhum dano para os planos do inimigo, já há muito tempo que não experimenta do fervor espiritual, do amor a Cristo, sabe, de quando os nossos olhos brilhavam quando nós pensávamos em Jesus, quando você teve o seu primeiro amor, quando você estava querendo engolir Bíblia, aprender mais do Senhor, dedicando tempo de oração, de jejum. Quanto tempo que a gente não ouve mais falar de jejum? Irmãos, esse é o perigo da acomodação, e Jesus está preocupado com isso. Não é o pastor Gustavo, não é nenhum comentarista desses. Jesus está apontando que a acomodação na sua história, na sua reputação, pode ter trazido morte para a vida dessa igreja, e ela estava fedendo a morte. O texto então nos mostra e sugere exatamente isso. Sardes talvez não sofresse perseguição porque já não incomodava mais ninguém. Não incomodava mais ninguém. Não tinha por que ser perseguida. Não havia atrito, não havia movimento. Ela era uma igreja socialmente tolerada, mas espiritualmente esvaziada, respeitável, porém sem força, decente, respeitável, porém sem testemunho vivo. Essa denúncia nos obriga, de fato, a olhar para o nosso coração, porque é possível ter uma boa ortodoxia, um bom culto, uma boa liturgia, mas nós não mais amarmos o Senhor com o nosso coração, não mais termos aquilo que a gente não gosta de falar, mas aquele calor no coração, a emoção por nos lembrarmos do sacrifício de Cristo e a vontade de viver em missão, pregando o Evangelho, tendo vidas alcançadas pelo Senhor Jesus. Tradição sem devoção, atividade sem unção do Espírito, nome sem vida. E nós precisamos nos preocupar com isso, de forma individual nos nossos corações. Isaías 29, verso 13, anunciava um povo que honrava a Deus com os lábios, mas cujo coração estava longe. 2 Timóteo 3,5, Paulo fala dos que têm forma de piedade, mas negam o poder do Espírito, o poder de Cristo. Mateus 23, 27, Jesus descreve os fariseus como sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de morte por dentro. E ele faz essa acusação por preocupação com o coração desses irmãos, desses fariseus. Sardes, como diz John Piper, é a igreja do verniz religioso. Estava bem envernizado. E aqui está a primeira aplicação para as nossas vidas. História, reputação, nunca pode substituir a comunhão real que Cristo espera de nós hoje. Hoje. A história ela é importantíssima. A história nos faz sermos gratos. A história nos faz não termos memória curta para esquecermos dos feitos do Senhor. A história ela tem a sua importância, mas a história, a reputação, a fama, a casca não pode substituir o nosso coração devoto, que ama o Senhor Jesus hoje, amanhã. A esperança que nutre as nossas vidas hoje, amanhã. Por isso, o primeiro apontamento de Jesus é o escândalo da reputação sem vida, sem fervor, sem espiritualidade. E por isso, Sardes estava com muitos problemas e já estava na UTI espiritual sem perceber. Mas Cristo não denuncia apenas para humilhar, ele denuncia para um despertamento. O Senhor que revela a morte também aponta o caminho para a restauração. Então o segundo ponto para nós nessa manhã é que Cristo aponta o caminho do despertamento. Louvado seja Deus. Apocalipse 3, 2 e 3. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Já no finalzinho. Lembre-se, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Arrepende-te. Irmãos, Jesus tem uma instrução clara, um diagnóstico claro aqui no verso 1 e no verso 2.
Aqui nós vemos a graça de Cristo, porque mesmo diante de uma igreja quase morta, uma igreja de casca, uma igreja de verniz, Ele ainda fala com essa igreja, Ele ainda orienta essa igreja, Ele ainda tem paciência, Ele ainda deseja que essa igreja experimente do avivamento nos seus corações. Mesmo diante de uma igreja quase morta, Ele ainda fala. Enquanto Cristo fala, ainda existe esperança. O problema é quando Ele para de falar. Enquanto Ele direciona, ainda há uma possibilidade de retorno. O problema é quando a gente não tem mais direcionamento. Enquanto Jesus ainda insiste, enquanto Ele ainda está disponível, enquanto Ele ainda não veio como ladrão, enquanto ainda é dia nas nossas vidas, ainda existe uma possibilidade de voltar a viver com Cristo, de retornar para os caminhos do Senhor. A possibilidade não se findou na nossa vida e nem na vida de Sardes. A primeira ordem de Jesus é ser vigilante. A cidade conhecia bem o vexame de não vigiar, não é? Eu disse, ela foi invadida 2 vezes por não ser vigilante. Suas defesas naturais pareciam suficientes, mas a autoconfiança produziu descuido, e o descuido produziu queda. Jesus toma a história da cidade e a transforma em exortação à igreja: acordem. O maior problema daquela comunidade não era simplesmente fraqueza, mas ela estava com sono, estava cansada, uma sonolência espiritual. Jesus não nos chama para sermos cristãos cansados, irmãos, sonolentos. Hora que der, hora que eu tiver com ânimo, eu vivo com Ele. Quando eu tiver vontade, eu o busco. Quando não tiver frio lá fora, eu venho, estou em comunidade. Quando, se o Senhor nos chama para sermos vivos, sermos alegres, vivermos com o Senhor, sermos animados, mesmo nas tempestades da vida, porque a nossa confiança está no Senhor e a nossa alegria também. Não somos chamados para estarmos com sono, irmãos. A igreja morreu porque dormiu antes de morrer. E esse é quase sempre o processo natural de uma morte, de um esfriamento. Ninguém cai de uma vez antes de adormecer espiritualmente. O coração vai perdendo a sensibilidade aos poucos, o pecado vai sendo tolerado, o coração vai ficando, a oração vai ficando cada dia mais rara nas nossas vidas. A palavra já não fere nem consola como fazia antes. O culto vira um hábito, o serviço vira desempenho, e sem perceber, a alma entra num estado de torpor, de estar entorpecida, anestesiada, e a gente não sente mais nada, não chora com os que choram, não se alegra com os que se alegram, não tem alegria de vir na casa do Senhor, não sabe mais, está vivendo no automático, frio. Ninguém caiu no escândalo, ninguém ficou sabendo dos pecados ocultos, parece que está tudo bem, mas o coração está longe de Cristo já faz muito tempo. Por isso Jesus disse: vigiem, vigia. E Ele ecoa essa própria palavra dele em Mateus 24:43, quando Ele fala do ladrão que vem inesperadamente. O Novo Testamento insiste nisso: vigiem e orem. Desperta tu que dormes, não durmamos como os demais. 1 Tessalonicenses 5:6. Não durmamos, acorda, vigia, fica atento, sirva, faça. Essa é a vontade do Senhor para nós. A segunda ordem de Jesus é: fortalece o resto que estava para morrer. Nem tudo estava perdido, ainda havia um resto, um restante, um resquício daquela fé no coração dessa igreja. Ainda havia alguma vida, ainda havia alguma chama, ainda havia pessoas fiéis. Cristo não diz: acabou tudo, chega Sardes, aparta-te de mim. Ele diz: fortaleça o que resta com urgência. O que você tem, cuida disso, multiplica, aperfeiçoa. Muitas vezes o começo do reavivamento em nós, nos nossos corações, não é algo espetacular. Você não vai ter um sonho, uma visão, como Paulo teve. Às vezes não é isso.
é o fortalecimento daquilo que restou em nós. Isso começa um processo de avivamento nos nossos corações, é voltar a orar com sinceridade, é reorganizar a vida diante de Deus, é interromper o ciclo da negligência, é tratar os pecados escondidos, os pecados antigos, é reabrir o espaço para a palavra, é parar de sustentar uma imagem e voltar a cultivar o coração e a nossa alma diante de Deus. Fortalece o que ainda tem, Sardes. Cuida do que ainda não morreu no seu coração. Esse tempinho que você tem de oração antes de dormir, quase capotando, ele ainda está aí. Vamos tentar fazer mais acordado da próxima vez, vamos tentar fazer pela manhã, vamos tentar se lembrar disso antes de tomar decisões importantes na sua vida. Vamos nos lembrar do efeito da oração nos nossos corações. Vamos cuidar daquilo que ainda não morreu. A quarta ordem é: lembra-te do que tens recebido e ouvido. Sardes não precisava de novidade, não precisava de uma palavra nova, precisava simplesmente retornar para aquilo que abandonou. Não precisava de invenção, precisava de lembrança. A restauração começa quando o nosso coração volta ao evangelho que já recebeu, a palavra que já foi ouvida, a verdade que já foi acolhida na sua vida e no seu coração. Todo reavivamento genuíno é, em essência, um retorno ao que Deus já disse. Mas parece que não transborda mais, não encontra mais espaço nas nossas vidas. Eu já ouvi a história do evangelho várias vezes. Eu já ouvi sobre avivamento várias vezes. Eu já ouvi que eu preciso orar várias vezes. Eu já ouvi que eu preciso. Irmão, minha irmã, você precisa da graça de Deus acima de qualquer coisa. E para isso, existe sim um fundamento nosso de reconhecer e de buscar essa graça, para que possamos ser moldados, transformados, e para que o nosso coração volte a experimentar dos dias que eu sei que você tem saudade, quando você teve um encontro com Jesus, quando você estava apaixonado pelo evangelho, quando viver com Cristo era a única coisa que importava para você e para mim. E eu sei que você sente saudade disso, e está aí. Eu preciso voltar para as primeiras práticas, obras, para encontrar um reavivamento no meu coração. Jeremias 2,13, o profeta diz que o povo havia abandonado o manancial de águas vivas. O problema não era a falta da fonte de água, mas o abandono dessa fonte. Nunca foi sobre Deus não está comigo mais, e sempre eu não estou mais com Deus. Eu não vou mais me encontrar com o meu Senhor, eu não o busco mais, sempre. Esse é o procedimento das Escrituras o tempo todo. Então a quinta e última ordem: guarda. Lembre-se de guardar essa nostalgia de religiosidade, de fervor. Recordar sem obedecer é sentimentalismo. A verdade precisa ser mantida, obedecida, preservada no coração. Então, arrepende-te. Sardes não precisava de nenhum marketing espiritual, de reformulação da sua estética, de mudança nas paredes da igreja, de pintar a igreja, de pôr banco novo, de nada. Ela precisava de uma animação no seu coração. Sardes precisava de arrependimento, porque o problema da igreja não era a falta de movimento apenas, era o pecado da complacência, da indiferença, de acomodação, de vida sem vigilância. E pecado só se trata com arrependimento. Não existe outra forma de tratar o pecado na nossa vida senão o arrependimento. E o arrependimento é dádiva, é graça de Deus. É Deus dizendo: você pode se arrepender, você pode voltar para os caminhos do Senhor, você pode voltar a desfrutar da minha presença. Eu não me apartei de você completamente. O arrependimento foi comprado com preço de sangue na cruz. E a forma de lidar com o pecado é se arrependendo. Isso é muito importante. A gente quer estratégias para lidar com o pecado, mas sendo que nós não nos arrependemos genuinamente. O pecado não está doendo no meu coração. Quando eu faço,
eu não fico triste porque eu entristeci o Espírito de Deus. Ou seja, eu não tenho um arrependimento de coração, mas eu quero abandonar esse pecado com alguma estratégia. Mas arrependimento genuíno ainda não aconteceu, ainda não existe. Para isso eu preciso orar, para isso eu preciso da graça de Deus, para isso eu preciso da palavra do Senhor. Pecado se trata com arrependimento, e apenas dessa forma. Uma igreja pode ser biblicamente correta, espiritualmente letárgica, bonita, pode não estar em guerra doutrinária, pode não ter uma heresia, mas ela pode estar morrendo, pode ser admirada e estar um passo do colapso, por isso a necessidade permanente não é apenas de organização, mas de estarmos vigilantes, de termos uma memória fresca, uma obediência e principalmente nos arrependermos. Por isso, terceiro e último ponto, Cristo consola e honra os que permanecem fiéis. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Lembra que Sardes era uma cidade que produzia algodão, lã. Sardes tinha um pouco essa noção de vestimentas manchadas ou não, sabia o que isso significava. Apesar de um estado crítico onde a igreja estava, ainda havia um remanescente, haviam ainda algumas pessoas que ainda amavam o Senhor profundamente, ainda viviam e sustentavam a igreja em oração e espiritualmente, e Cristo as vê. Da mesma forma que Cristo vê o coração que está longe, Ele vê o coração que está perto, que está próximo, e Ele honra essas pessoas, honra essas vidas, e Ele se lembra delas. Ainda há entre vocês aqueles que não se perverteram, aqueles que não estão dormindo. Tem gente acordada, quase que tá vendo? Aprenda com eles, procure-os, encontre-os, porque eles estão entre vocês. Cristo as conhece, Cristo as distingue do resto de Sardes. Isso significa que a decadência coletiva nunca anula a responsabilidade pessoal, nem invisibiliza a fidelidade dos santos. Às vezes a gente quer colocar a culpa em muitas coisas, na comunidade, na liturgia, em várias coisas. Mas Cristo está mostrando aqui que uma comunidade que estava dormindo não queria dizer que outras pessoas, que algumas pessoas dentro dessa comunidade também estivessem, que todo mundo estivesse dormindo. Tinha gente lá responsável com isso, tinha gente lá vibrando ainda pelo Senhor, tinha gente lá em oração, espiritualmente fervorosa, ativa, e Cristo sabe quem são, sabe o nome de cada uma delas. Talvez não quis só relatar para João aqui, mas ele as conhece, porque Cristo enxerga o nosso coração. Em Sardes havia gente que ainda não havia se contaminado. Em uma igreja marcada por apatia, havia alguns que permaneceram limpos. Em um ambiente de conformismo, havia alguns que não haviam se rendido ao espírito da cidade de Sardes. As vestiduras falam da condição moral e espiritual. Em muitos templos ali na Ásia Menor, entrar com roupas sujas era afronta à divindade, inclusive fora do contexto cristão. Assim, essa linguagem de vestiduras limpas e sujas fazia sentido tanto biblicamente quanto culturalmente. Eles sabiam bem o que significava entrar sujo diante da presença de um Deus, de uma divindade. Além disso, Sardes era conhecida, como nós já dissemos, justamente pela produção de vestes, de roupas, o que torna essa imagem ainda mais vívida para os ouvintes ali originais desse texto. Jesus disse que esses poucos andarão de branco com Ele. Isso aponta para pureza, aceitação, honra, comunhão. Andar de branco, ser lavado pelo sangue de Cristo, como a gente ouve muito e no consenso aí das igrejas, estarmos limpos, alvos mais do que a neve, isso tudo significa
pureza, santidade. E ela nunca é realizada por obras, e sempre pela obra de Cristo nas nossas vidas. Então, existem pessoas que, no que diz respeito à apatia espiritual, não mancharam suas vestiduras. Não quer dizer que elas não eram pecadoras, que elas não careciam da graça de Deus. Mas no que diz respeito ao que Jesus está apontando, existem pessoas que ainda não estão sonolentas, estão acordadas no meio de vós. E essas pessoas entrarão, cearão, estarão comigo, porque não mancharam as suas vestes, não mancharam as suas vestes. Então, tem a promessa do versículo 5 para encerrar. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, porque eles não se contaminaram, não têm suas vestes contaminadas, estão vivendo certinho, eles não vão ter o nome apagado do livro da vida? Pelo contrário, muito pelo contrário, o nome deles está no livro da vida. Essas pessoas estão vivendo como aqueles que entenderam o Evangelho. Cristo morreu por essas pessoas, se entregou por eles, e eles estão dando frutos disso, testemunhando isso nas suas vidas. Por isso, de modo nenhum, não preciso, não tem motivo, e eu decido não apagar o nome deles do livro da vida. Não quero que esse nome seja apagado, pois eles estão escritos no livro da vida. Sardes tinha fama diante dos homens. O vencedor terá o nome confessado por Cristo diante do Pai e dos anjos. Percebe o contraste? Sardes era famosa entre as pessoas, mas o vencedor em Cristo vai ter seu nome confessado por Ele, pelos anjos, no último dia. Que vale mais? Ter a fama do mundo, ter uma boa reputação para os de fora, ou sermos aprovados pelo Senhor da nossa vida, pelo nosso Salvador, pelo Senhor Jesus, ter o nosso nome confessado, entrar na glória, e Ele sabe seu nome, Ele não esqueceu, Ele te conhece, porque você e eu, porque nós nos relacionamos com Ele e fomos encontrados pela graça de Deus. Mateus 10:32, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de quem? Do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que confessa meu nome, todo aquele que exala o perfume de Cristo, da mesma forma vai ter seu nome confessado pelo Senhor. Da mesma forma. Meu irmão, minha irmã, não negocie a sua santidade, a nossa santidade, a vida com o Senhor, por nenhuma aceitação que você possa receber de fora do contexto do reino de Deus, não de fora da igreja, contexto do reino do Senhor. Não troque isso, não troque comunhão com Cristo por nenhuma responsabilidade social que você tem que ter. Não busque apenas um nome bonito nessa terra, viva para ouvir o seu nome sendo pronunciado por Cristo na eternidade, porque com certeza eternidade, ou seja, a ausência de tempo, vale muito mais em peso do que o que nós podemos viver e experimentar nessa terra. Não negocie, não troque. Talvez você se sinta como uma dessas poucas pessoas que ainda não abandonaram o Senhor, que não se sente sonolento, mas que está sempre vigilante, alegre com o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Preserve isso na sua vida, multiplique isso, porque aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Mas talvez você se sinta frio, sonolento, cansado, numa superficialidade. Por isso, se lembre daquilo que você ainda tem. Se lembre da oportunidade que Deus está te dando nessa manhã, como dá todas as manhãs. Oportunidade que Deus vai te dar no culto à noite, nos seus momentos com Ele a sós na sua casa. Aproveite, porque se o Senhor ainda fala contigo, ainda há esperança. Enquanto ainda é dia, enquanto você ainda tem saúde, enquanto ainda você consegue estar de pé, enquanto você ainda consegue raciocinar, falar, enquanto ainda você consegue ouvir,
enquanto isso ainda é uma oportunidade para você, você tem o prazer da graça de Cristo e da misericórdia dele se renovando todas as manhãs na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser uma igreja viva, com pessoas e famílias que transbordam o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe.